Bom, e hoje à noite é um grande prazer. Nós temos aqui o professor Ricardo Sorri Dias, né? Ele é um professor da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp. Ele é chefe do laboratório de retrovirologia. Ele é um infectologista, um médico infectologista, um especialista em HIV e AIDS, que é o tema da palestra de hoje. Ele se formou em medicina na Unifesp e fez mestrado e doutorado lá. E daí também em livre docência e um pós-doutorado na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. Ele é o representante da International AIDS Society para América Latina e Caribe, né? E um dos pontos importantes do seu trabalho é que ele participou da caracterização da primeira amostra de HIV recombinante descrita no mundo. E também liderou a caracterização da primeira infecção dupla de HIV, né? E ele é o quarto autor mais citado na América Latina e Caribe aqui nessa coisa. E as linhas de pesquisa dele são a evolução viral, o diagnóstico de HIV e AIDS e a epidemiologia molecular, né? Ele recebeu vários prêmios, eu vou dizer algum deles aqui. Em 2002, o destaque em publicação científica, Departamento de Microbiologia da USP. 2000 e 2001, o prêmio Bristol, dado pela Sociedade Brasileira de Medicina Tropical, e alguns outros prêmios. Okay? Bom, então é um grande prazer termos hoje aqui o professor Ricardo Sorri Dias, vai falar sobre a diversidade genética do HIV e seus mecanismos da doença. É um prazer a gente estar aqui hoje. Vou falar um pouquinho para vocês sobre, basicamente, o mecanismo de doença do HIV. Na hora que a gente fala de fisiopatogenia, a gente está querendo dizer como é que o HIV pode ocasionar alguma doença. Vou mostrar também como a diversidade do HIV pode contribuir para os mecanismos de doença. A gente não discute de forma alguma que o HIV é um patógeno de sucesso, né? Ele está aí, ele tem como principal fator de sucesso o fato dele mudar muito, né? Que é o que a gente chama de diversidade genética. Então, mudando bastante, ele consegue se evadir do sistema imune, ele consegue gerar resistência aos medicamentos do coquetel e ele gera uma dificuldade muito grande para a gente desenhar um candidato para a vacina, né? Então, é muito interessante a gente notar que a cada século, basicamente, a gente tem uma grande epidemia. Aconteceu isso com a peste, com a sífilis, com a tuberculose, e a gente considera que no final do século passado a gente começou a ter a nossa grande epidemia. E essa grande epidemia é a infecção pelo HIV, que continua, e ela continua sendo grande, principalmente porque ela é silenciosa, né? As pessoas demoram muito tempo para adoecer, muito tempo para perceber que estão doentes, e nesse contexto elas acabam virando fontes de transmissão da infecção. Isso aqui é uma forma didática que a gente pode usar para definir como funciona a infecção pelo HIV. Então, existe aquele momento em que a pessoa adquire o vírus, a gente chama isso daqui de infecção primária. É o momento principal onde o HIV causa alguma doença para o hospedeiro. Naquele momento a pessoa fica 2 a 3 semanas com alguns sintomas, às vezes ela não se lembra, mas normalmente ela tem uma sintomatologia que é bastante exuberante. Depois ela passa por um período em que aparentemente nada acontece. Nada acontece visivelmente, mas na hora que a gente olha detalhes do que está acontecendo no corpo da pessoa, principalmente dessa briga enorme entre o hospedeiro e o vírus, a gente percebe que realmente tem muita coisa acontecendo. E depois de, em média, 9 a 11 anos, você pode ter o colapso do sistema imune, que é o que a gente chama de AIDS, né, que é a síndrome da imunodeficiência adquirida. Eu vou tentar, basicamente, mostrar o que acontece em cada uma dessas fases, né, nessa primeira fase, que é a infecção primária. É muito interessante que na hora que a gente olha alguns marcadores de laboratório,
a gente começa a perceber que o vírus replica, que os anticorpos vão aparecendo, que a imunidade vai aparecendo também. Isso aqui é um gráfico que está na maior parte dos livros de biologia que a gente tem para estudar a infecção pelo HIV. Esse gráfico, na verdade, ele é muito especial porque ele foi feito, ele é o único que foi feito a partir de uma quantidade grande de pessoas. Isso aqui é um gráfico verdadeiro. Então, ela foi feita a partir de 186 doadores de plasma americanos, é gente que ia doar sangue, 2 a 3 vezes por semana, eram doadores pagos, eles sentavam na frente de uma máquina de plasmaferese, tiram o sangue de um lado do braço, devolve o sangue sem o plasma do outro, esse plasma fica guardado, né, para você usar como componente de sangue, ele fica guardado respeitando o período de incubação das doenças infecciosas. E o que acontece é que, eventualmente, algumas pessoas adquirem essas doenças infecciosas. Nesse caso, foram estudados 186 pessoas que, quando o plasma estava guardado, elas foram detectadas como portadores do HIV, ou seja, elas adquiriram a infecção durante esse processo da vida delas, que é de doação do plasma. E aí, foi possível, de uma forma muito frequente, você caracterizar qual que era o aparecimento dos marcadores. Então, isso aqui é bastante ilustrativo. A partir do momento que a pessoa se expõe, esse aqui é o único dado que, na verdade, é um dado que não é mensurado laboratorialmente, mas é um dado de interrogatório, né? A partir do momento que essa pessoa tinha uma exposição de risco, mais ou menos 14 dias depois, você começava a detectar o vírus, né? Você detectava o vírus no sangue dessa pessoa, a gente consegue detectar o vírus livre através de um método chamado carga viral. O vírus, ele tem esse ácido nucleico aqui, o RNA, o vírus que está replicando ativamente. Esse vírus, ele aumenta numa quantidade vertiginosa e depois ele desce em direção a um platô. Esse platô é a quantidade de equilíbrio do vírus que cada pessoa tem e que é variável. Tem gente que tem esse platô muito alto, quase como que o pico da viremia, e tem gente que tem um platô num nível muito baixo. E logo depois, a gente começa a detectar também o vírus presente nas células dessa pessoa, que é o que a gente chama de provírus. O ácido nucleico aqui é um DNA. O HIV é o único vírus que ele consegue fazer essa transformação de RNA para DNA, que acontece em torno do 25º, 26º dia. E depois, no 27º, 28º dia, a gente começa a detectar também um antígeno do vírus, que é o antígeno P24, que é bastante utilizado em bancos de sangue para a gente diminuir o que a gente chama de janela imunológica. E a janela imunológica é o tempo que vai da exposição até o aparecimento de anticorpos. E os anticorpos, hoje em dia, são detectados em torno do 30º dia de exposição. Inicialmente, eles são da classe IgM, que é esse pico inicial, e depois eles são da classe IgG. Né? Ou seja, existe um período de tempo em que o teste que detecta anticorpos, o teste normal, não vai detectar infecção pelo HIV, e esse período é de 30 dias. E existe uma coincidência interessante entre o aparecimento dos anticorpos, ou seja, de uma parte da imunidade humoral, e a queda da quantidade de vírus em direção a esse platô. E também ao desaparecimento dessas partículas virais aqui, que a gente chama de antígeno P24. Olhar melhor o que acontece nesse período de tempo, eu vou falar como é que acontece para o vírus entrar na célula nesse período inicial. O vírus, para entrar na célula, ele precisa se ligar a alguns receptores. Existe esse receptor que é chamado de CD4, né? Essa aqui é uma célula que tem o CD4, ela é uma célula CD4 positiva, e esse receptor é considerado o receptor principal do vírus. Mas a gente sempre soube que ele não era o único, porque existiam algumas células que tinham esse receptor, expressavam CD4, e elas não eram infectáveis pelo vírus in vitro. E aí a gente começou a perceber que existem outros receptores. Existe esse outro receptor, que é um segundo receptor, que é o CCR5, e existe esse outro, que é o CXCR4. O vírus, ele vai usar ou o CCR5 ou o CXCR4. Isso aí define o que a gente chama de tropismo do vírus. Se ele
usar o CCR5, ele vai ter um determinado tropismo e ele vai ser chamado de vírus R5. Eu vou mostrar melhor no próximo slide. E se ele usa o CXR4, ele vai ser chamado de X4. Eu vou mostrar uma repercussão interessante disso daí. Então, o que acontece? O vírus, ele começa a interagir com esses receptores, inicialmente ele se liga com o CD4 e depois ele vai usar tanto o CCR5 ou o CXCR4. No momento inicial, ele usa o CCR5, depois ele é capaz de fazer a fusão da membrana e jogar o conteúdo genético dele, o que a gente chama de capsídeo viral, para dentro da célula. E aí a célula já está infectada. Aqui tem a molécula de RNA do vírus e as enzimas que vão fazer toda aquela perversão da maquinaria celular a seu próprio favor e vão começar a se multiplicar e replicar. Existem algumas coisas ainda interessantes durante essa infecção primária, que é o fato de que existe uma restrição genética no vírus que a pessoa adquire, que é mais ou menos assim. Eu falei para vocês que o HIV é um vírus muito polimórfico, ele muda muito, a pessoa infectada tem várias cepas virais diferentes, mas no momento em que ela se infecta, ela adquire um vírus muito homogêneo, como se fosse um vírus único, como se fosse um clone. Então, a despeito do doador da infecção ter um vírus que é bastante heterogêneo, uma população viral que é muito heterogênea, a pessoa se infecta com um vírus único. Isso é chamado de restrição genética. E essa restrição, que tem uma palavra em inglês chamada bottleneck, ela acontece tanto em termos do genoma do vírus, se a gente comparar o genoma do vírus, ele é todo igual, quanto em termos do comportamento do vírus, que é o que a gente chama de fenótipo. Existem dois tipos de comportamento. Um é um vírus que é mais citopático, que a gente chama de indutor de sincício. Esse vírus, in vitro, ele causa fusão, células multinucleadas gigantes, mostrando que ele é um vírus que, na verdade, ele tem uma capacidade de destruição celular muito grande. Existe outro vírus que é o normal, que é o vírus não indutor de sincício. Hoje em dia, a gente sabe que esse vírus não indutor de sincício é aquele vírus que tem tropismo por aquele receptor que eu falei para vocês, o CCR5, e é o vírus que a gente chama de R5. A pessoa se infecta normalmente por esse vírus. E, ao longo do tempo, ela pode adquirir esse vírus X4. O vírus muda e vira mais citopático, ele vira esse vírus indutor de sincício, e ele acaba provocando doença. Vou mostrar melhor para vocês no próximo slide. E essa população viral que vai se diversificando ao longo do tempo, o vírus vai mudando numa determinada proporção, forma o que a gente chama de quasi-espécie viral. Isso é um termo técnico também. Então, são 3 conceitos técnicos que eu coloquei aqui para vocês. Mas por que existe essa restrição genética? Por que o doador de uma infecção, a despeito da via sexual, de mãe para filho, através de uma transfusão, o doador tem uma complexidade grande de vírus e o receptor pega um vírus que é muito homogêneo, como se fosse um clone? Porque o vírus ele não entra direto numa célula que vai fazer um ciclo ativo de replicação. Ele primeiro é captado. Ele é captado por essa célula aqui que a gente chama de célula dendrítica. Essa célula aqui, ela é sinalizada e ela pega poucos vírus. Ela pega 1, 2 vírus. E esses vírus, eles são transportados até o linfonodo regional, o gânglio regional, e vão infectar as células que estão ali, que são as células sanguíneas, que são aquelas células que a gente chama de CD4 positivas. E a partir daqui, o vírus explode aquela replicação e vai ter aquela quantidade enorme de vírus, e esse trajeto aqui demora 2 semanas. Então, é o tempo que demora entre a pessoa se expor e começar a ter o vírus aparentemente se multiplicando na circulação sanguínea. E essa célula, a célula dendrítica, que é a célula que capta o vírus, ela tem o receptor CD4 e ela tem o CCR5, que é o que vai captar aquele vírus que a gente chama de R5, que é aquele vírus que não causa sincício, que é o vírus que é mais bonzinho, menos citopático. E ao longo do tempo ele pode mudar e ficar mais citopático. Então, isso aqui é só para vocês verem a nomenclatura. Hoje em dia a gente chama de R5, o vírus que infecta a pessoa
no momento inicial, antigamente ele era chamado de vírus não indutor de sincício, porque ele é pouco citopático in vitro, e ele era chamado também de slow low, porque ele replica menos e numa quantidade menor. A gente chamava ele também de vírus trópico por macrófago ou hemitrópico. Enquanto que o vírus que aparece durante o curso da doença em algumas pessoas, não é em todo mundo, mas em algumas pessoas, ele é chamado de X4 hoje em dia. Antigamente ele era chamado de vírus indutor de sincício e rapid high, porque ele replica muito rapidamente e em grande quantidade. E ele é trópico por esse tipo de célula, a célula T. E a gente sabe, como eu falei para vocês, que esse vírus R5, ele usa esse receptor CCR5, e esse vírus X4 usa esse outro receptor, que é o CXR4. E eu vou falar para vocês por que eu estou mencionando esses receptores. Eu estou mencionando esses receptores porque existe uma resistência à infecção pelo HIV em algumas pessoas, que são algumas pessoas que não têm esse receptor. Elas não expressam esse receptor. Isso aqui é um gene um alelo que foi selecionado recentemente, há mais ou menos uns 700 anos. Isso é recente em termos de evolução de ser humano. E foi selecionado na Idade Média porque a ausência desse receptor também levava à resistência à peste. Então, é um gene viking, ele vem daquelas regiões. E mais ou menos 1% das pessoas brancas caucasianas não vão ter esse receptor e vão ser resistentes à infecção pelo HIV. É mais ou menos assim. Como eu falei para vocês, é um alelo, né, de uma herança mendeliana simples, o que significa que você recebe um alelo do pai e outro alelo da mãe. E a maior parte das pessoas vão ter o alelo normal, vai ter o alelo normal, que a gente chama de tipo selvagem. Esse WT é a abreviação de tipo selvagem. Essas pessoas, elas vão ter a expressão do CCR5, o receptor do HIV, que também é o receptor da peste, em quantidade normal. Agora, existe também o alelo que ele é truncado. Aqui faltam 32 nucleotídeos e você não consegue expressar o receptor porque ele está faltando um pedaço no genoma que vai produzir o receptor. E aí, uma parte das pessoas, mais ou menos 1%, vai receber tanto da mãe quanto do pai esse alelo truncado, e são essas pessoas que são homozigotas porque a gente chama de delta 32. Delta 32 é porque está faltando, tem a deleção, 32 nucleotídeos, e não aparece esse receptor. E essas pessoas são resistentes à infecção pelo HIV, tanto em vivo quanto in vitro. Isso se descobriu através de casais discordantes, pessoas em que uma pessoa tinha o HIV no casal e a outra não, e ela não se infectava nunca, e a gente acabou descobrindo que era por causa disso, é pela falta do receptor. E algumas pessoas vão ter o alelo normal e o alelo truncado, elas se infectam pelo HIV, mas isso tem algumas repercussões, inclusive na progressão da doença. Elas progridem mais lentamente. Então, isso aqui seria uma visão gráfica, né? Isso aqui é o que acontece normalmente. A pessoa tem o receptor CD4, tem o CCR5 e tem o CXCR4. Agora, aquelas pessoas que têm a deleção nos dois alelos, o do pai e o da mãe, só vai ter CXCR4. Então, ela não tem aquela porta de entrada para o vírus. Na hora que a célula dendrítica capta o vírus pelo receptor CCR5, o vírus que tem tropismo pelo CCR5, ele não vai conseguir levar para uma célula e fazer um ciclo replicativo. Existe aquele vírus em que você tem o alelo normal e o alelo deletado, a gente chama essas pessoas de heterozigotas, e ela vai ter receptor CCR5, ou seja, ela se infecta pelo HIV, mas ela tem muito menos receptor CCR5. Então, ela tem menos porta de entrada para o vírus. Provavelmente ela se infecta com uma frequência um pouco menor, e seguramente isso daqui é um funil para ela destruir as suas próprias células, né? Então ela tem esse gargalo e acaba evoluindo de uma forma melhor. Isso aqui é só para a gente mostrar como é que existe essa frequência no mundo. Então, esse alelo viking, né, ele está presente na hora que você olha os caucasianos, por exemplo, da Europa Ocidental, as pessoas que não têm HIV, ela está presente em 1% das pessoas na sua forma homozigota, né, os dois alelos que
causam a resistência, né? 17% das pessoas vão ter um alelo normal e o outro com a deleção, e 82% mais ou menos vão ter o padrão normal. Já as pessoas infectadas pelo HIV não têm presença desse alelo delta 32, né? Elas não se infectam pelo vírus, elas são resistentes. A parte heterozigota vai ter uma prevalência mais baixa, 11%, e essas pessoas evoluem mais lentamente. Esse gene aqui, viking, ele não está presente nos ameríndios, não está presente nos negros, não está presente nos orientais. De uma certa forma, ele está presente nos brasileiros, apesar da gente ser uma mistura muito grande disso tudo, a gente conseguiu trazer uma parte desse gene aqui para a nossa população. E aqui, só para mostrar para vocês uma coisa interessante, que é, nessa população aqui, que é heterozigota, que se infecta pelo HIV, você provavelmente tem uma progressão mais lenta para a doença. Isso aqui é uma curva de sobrevida, tá certo? Então, você pega 100% das pessoas, e conforme elas vão adoecendo, ela vai caindo aqui na curva, tá certo? Então, o que acontece? As pessoas que são normais têm uma sobrevida normal, ou seja, o tempo vai passando, uma parte delas vai adoecendo. Essa proporção de adoecimento, ela é mais lenta e é menor nas pessoas que são heterozigotas, aquela que tem um alelo normal e o outro com a deleção, que se infectam pelo HIV, mas progridem mais lentamente. E morrem também numa frequência menor, né? Essa é a diferença da curva de sobrevida. Agora, por que a pessoa se infecta por essa variante R5? É porque a célula dendrítica, ela tem só o receptor para o R5. E o que acontece, em alguns casos, como eu falei para vocês, a pessoa se infecta por esse vírus normal, não indutor de sincício, o vírus R5, e aí, aleatoriamente, em algumas pessoas, o vírus muda. Ele muda e começa a usar o outro receptor. Ele muda para aquele vírus mais citopático. E aí a mortalidade é maior. De novo, isso aqui é uma curva de sobrevida. 100% das pessoas, conforme o tempo vai passando, essa é a evolução normal de quem tem o vírus R5, o vírus bonzinho, o vírus frequente na infecção primária, e aqui é o que acontece na curva de sobrevida no momento em que o vírus muda, ele vira para o vírus X4, né, que é o vírus indutor de sincício, né? Agora, é claro que existe um preço para você não ter a expressão do CCR5, né? Quer dizer, tudo tem um preço. A vantagem, ela está vindo pelo fato dessas pessoas serem, por exemplo, resistentes à infecção pelo HIV, ou mesmo resistentes à peste, que foi o que salvou essas pessoas na Idade Média. Mas o que a gente percebe hoje em dia é que elas têm um problema com uma doença emergente, que é a doença do Nilo Ocidental, né, o West Nile Virus. É uma doença que é uma arbovirose, ela está presente na América do Norte, está parada mais ou menos naquela região do México e não chegou no Brasil ainda. Mas é uma doença que causa alguma coisa parecida com uma dengue. E essas pessoas acabam tendo encefalite e morrendo, né? Porque a gente percebe que o CCR5 é um determinante-chave para o tráfico de leucócitos para o cérebro. E na hora que a gente nocauteia o CCR5 de ratinho, a gente consegue fazer isso, eliminar esse receptor de ratinho, eles morrem da doença do Nilo Ocidental cerebral. Então, existe uma redução nesses ratinhos, desse tipo de célula, que é uma célula importante de defesa, as células natural killer, existe uma diferença na quantidade de leucócitos e de células T no cérebro. E essa mortalidade acontece nessas pessoas que são homozigotas. Então, esse é o preço que a gente paga, né? Eu não sei o que acontece, por exemplo, com doenças no nosso país, como, por exemplo, dengue ou febre amarela. De uma certa forma, isso é uma coisa importante, porque todo esse conhecimento de que você não ter a presença do receptor CCR5 é importante na resistência da doença, ou na progressão da doença, possibilitou que existisse um remédio que é um inibidor de CCR5 que a gente tem hoje em dia, e eventualmente algumas pessoas que tomam esse remédio poderiam ter algum prejuízo. Vou falar um pouquinho do que acontece agora no momento subsequente, que é o momento em que aparentemente não acontece nada.
Se você olhar com relação à quantidade de vírus, a quantidade de vírus dessa pessoa é estável. Eu falei para vocês que depois do 14º dia a quantidade aumenta muito, vai para milhões de cópias de vírus por mililitro de sangue, e depois ela cai em direção a um platô. Esse platô pode ser baixinho, pode ser médio ou pode ser alto. Mas o mais importante é que em períodos médios e curtos de tempo, a quantidade de vírus não muda. Então isso aqui é a carga viral, a quantidade de vírus ao longo do tempo. 3 pessoas diferentes. Isso não muda. Isso sugere que existe um equilíbrio entre a quantidade de vírus que é produzida e a quantidade de vírus que é eliminada. Esse equilíbrio foi colocado numa fórmula matemática por esse pesquisador, que é o Perelson, e eu exemplifiquei aqui nesse contexto onde seria como se você tivesse uma produção de vírus representada por uma torneira e uma eliminação de vírus representada por um ralo. A torneira, que é a produção de vírus, e o ralo é o sistema imune, que elimina o vírus, e a quantidade de vírus que você enxerga aqui seria a água da pia. Se esse ralo funciona bem, ele é mais aberto, a pia pode estar vazia. Então, a carga viral é baixa dessa pessoa. Se esse sistema imune não funciona tão bem, a pia pode estar cheia, que é o que exemplifica essas quantidades diferentes de vírus em pessoas diferentes. Agora, o que acontece se a gente fechar essa torneira? Se a gente diminuir a produção de vírus? A gente consegue fazer isso com remédio, com antirretroviral. Isso foi feito, e na hora que você faz isso, independente da quantidade basal de vírus, são aquelas mesmas 3 pessoas, né? Você tem uma queda na quantidade de vírus que tem uma curva que é mais ou menos típica. Não só isso, a quantidade de vírus cai e a quantidade de células de defesa sobe, porque o vírus, o que ele faz é destruir a célula de defesa. Ele destrói aquelas células que a gente chama de CD4, que são as células que causam o próprio controle da replicação do vírus. E aí você consegue, com modelos de dinâmica, calcular qual que é exatamente a dinâmica de produção, de eliminação de vírus e de recuperação de células CD4, que são as células de defesa. O resumo disso daqui está nesse slide complicado, né, que eu vou tentar resumir para vocês. Essas contas chegaram, por exemplo, à seguinte conclusão, de que a meia-vida do vírus é em torno de 4 horas. Aqui está 5,7, mas é um pouquinho menor hoje em dia. 4 horas. É o tempo que demora para o vírus sair da célula e infectar a próxima célula ou morrer, ou ser eliminado. Essa é a meia-vida do vírus. Enquanto isso, uma célula infectada, ela tem uma meia-vida que é de, em média, 1,6 dias. Em 1,6 dias, ela morre, infectada. E 99,9% das células do organismo estão infectadas. E aí, se chegou à conclusão também que, por esse modelo matemático, que 10 bilhões de vírus são produzidos todo dia numa pessoa infectada, produzidos e eliminados, e 2 milhões de células são produzidas e eliminadas todo dia, mostrando que existe, na verdade, uma guerra, né? Uma guerra que tem um exército inimigo, que é o vírus, que está sendo destruído, mas está sendo reposto, uma quantidade muito grande, e que existe um exército amigo, que são as células, que a gente chama de células CD4. E essas células estão sendo também destruídas pelo vírus e estão sendo repostas. E o que acontece ao longo do tempo é que o exército inimigo, ele invade o quartel-general do exército amigo, que são os linfonodos, os gânglios, que é o que produz célula CD4, que repõe célula CD4. Ele invade o quartel-general e causa uma alteração na arquitetura do quartel-general. Ele causa uma fibrose, uma cicatrização. E aí o exército amigo fica incapacitado de repor soldados da circulação. E aí você acaba desenvolvendo o AIDS. É o que acontece aqui. Isso aqui é uma arquitetura normal de um linfonodo, de um gânglio. Com o tempo passando, isso aqui começa a ficar cicatrizado. Então você tem pouco local que vai possibilitar a reposição de célula. E é nesse momento em que você acaba tendo a evolução para um colapso do sistema imune. A AIDS nada mais é do que o colapso do sistema imune.
no momento em que você não tem mais células CD4, que fazem a proteção contra tumores e infecções, você acaba desenvolvendo o que a gente chama de tumor oportunista e infecção oportunista e pode morrer disso daí, né? Então, essa é a síndrome da imunodeficiência adquirida, né? E existem alguns fatores, a gente estuda bastante, que são os fatores que são associados a essa progressão, a esses danos imunológicos. Tem alguns deles aqui, eu vou tentar passar rapidamente por cada um deles. O mais importante é essa incapacidade de você controlar adequadamente a replicação viral. Então, há pouco mais de 10 anos, a gente descobriu definitivamente que o que causa a AIDS é o HIV, é o próprio vírus. E um dos pedaços de informação veio desse estudo aqui. O que esse estudo mostrava? Exatamente as mesmas curvas de sobrevida, né, curvas de Kaplan-Meier, que eles foram pegar os indivíduos que tinham infecção pelo HIV, uma quantidade muito grande de pessoas que estavam infectadas, de um coorte. Isso foi bastante interessante. Existia um coorte nos Estados Unidos que recrutava pessoas para a gente saber a história natural do vírus da hepatite B. Isso na década de 70. E o HIV começou a infectar essas pessoas, que eram homossexuais masculinos. E aí, na hora que se descobriu o teste para detectar o vírus, se pôde acessar esses pacientes que estavam sendo seguidos e se conseguiu, por algumas décadas, se estabelecer a história natural da doença. O que ia acontecer com essas pessoas? Porque, nesse momento inicial, a gente não tinha nada que pudesse alterar a história natural da doença. E aí, eles perceberam que existia uma progressão mais rápida para a AIDS, ou mesmo para a morte, dependendo da quantidade de vírus que aquela pessoa tem na circulação sanguínea, dependendo do tamanho do ralo da pia, né? Então, esse aqui é o grupo de pessoas que tem uma quantidade pequena de vírus. Depois de 10 anos de doença, mais de 80% delas estavam vivas. Enquanto que as pessoas que tinham uma quantidade grande de vírus tinham uma progressão mais rápida e uma mortalidade mais frequente. Depois de 10 anos, só em torno de 10% dessas pessoas estavam vivas ou estavam sem AIDS. Com toda uma gradação aqui no meio. Quantidade pequena de vírus, chance de sobrevida maior. Quantidade grande de vírus, chance de sobrevida menor. E se percebeu também que existia uma correlação entre a quantidade de vírus e de células CD4, aquelas células de defesa. Então, as pessoas que têm uma quantidade grande de vírus têm uma queda anual da célula CD4 maior do que aquelas que têm uma quantidade pequena de vírus. E a partir daí, a gente percebeu que a estratégia era diminuir a quantidade de vírus. Se essas pessoas têm poucos vírus e elas têm uma chance pequena de morrer, e essas têm muitos vírus e elas têm uma chance grande de morrer, a gente trata essas pessoas, diminui a quantidade de vírus e faz com que ela mude de curva, que é o que a gente tem feito com o coquetel. A gente trata essas pessoas e possibilita que a mortalidade ou o desenvolvimento de AIDS seja bem menor. Então, a gente consegue conter esse dano imunológico. E aí, um aforisma que foi criado é que a infecção pelo HIV é como se fosse um trem num caminho inexorável para um abismo, onde a velocidade do trem é a quantidade de vírus, que é o que a gente chama de carga viral, e a distância que o trem está do abismo é mensurado pelas células de defesa, a quantidade das células de defesa, que são a quantidade das células CD4. Essas células que são destruídas pelo vírus e que destroem o próprio vírus. E o que a gente consegue fazer hoje em dia? A gente consegue diminuir a carga viral e fazer com que esse trem pare esse caminho, ou mesmo que ele comece a dar uma marcha ré e ficar cada vez mais longe do abismo. Um outro fator que eu já falei para vocês, que pode ter relação com a progressão da doença, é o tipo do vírus. Não a quantidade de vírus, mas o tipo do vírus. Aquele vírus que é indutor de sincício e que tem uma correlação com uma progressão mais rápida. Que é o que mostraram esses estudos, né? Isso aqui também é uma curva de sobrevida, 100% das pessoas. As que têm o vírus X4, ou indutor de sincício, a mortalidade é maior, né? Elas desenvolvem AIDS
com uma frequência maior do que aquelas que têm o vírus que infectou elas naturalmente, o vírus R5 ou o vírus não indutor de sincício. E existe também uma teoria que é com relação ao acúmulo de diversidade genética viral, que é mais ou menos assim. Essa é a teoria do Nowak. Ele fala o seguinte, que o controle da replicação do HIV é perdido quando a diversidade genética ou antigênica do HIV em um hospedeiro infectado excede a capacidade do sistema imune do indivíduo em responder eficazmente. É mais ou menos assim, o vírus vai mudando a toda hora. Cada vez que ele muda, aquilo é um componente antigênico. E aí o sistema imune vai lá e abafa aquele componente antigênico, mas aparece outro. O sistema imune vai lá e abafa aquele outro e vai aparecendo cada vez mais componentes antigênicos. Chega um momento que o sistema imune pode não ter braços suficientes para abafar tantos componentes antigênicos distintos, porque a diversidade genética é muito grande. E aí o sistema imune, ele desiste, ele entra numa tolerância. E nesse momento, quando o limiar da diversidade é ultrapassado, a viremia aumenta, a quantidade de vírus aumenta, o CD4, a célula de defesa, diminui e a doença progride. Então, o próprio aumento de diversidade genética, que acontece em algumas pessoas numa quantidade muito grande, não acontece em todo mundo, pode quebrar a capacidade do sistema imune de se defender. E o outro é não só com a quantidade, mas o tipo de diversidade genética. E para a gente falar do tipo de diversidade genética, eu tenho que falar para vocês da classificação do HIV, dos tipos e subtipos do HIV. Existem dois tipos de HIV, o HIV do tipo 1, que é o que causa a nossa grande pandemia, é o que está presente no mundo inteiro, e no outro extremo da filogenia está o HIV do tipo 2, que está praticamente restrito à África, naquela região da Costa do Marfim, do Senegal, existe um pouco também na Europa, na região de Portugal, ou mesmo da Suíça. E de onde surgiu o HIV? Hoje em dia a gente sabe que o HIV é uma zoonose. Essa aqui é a definição de zoonose. Zoonose é uma doença transmitida de forma natural, né, de animais a seres humanos. O que a gente sabe disso daí? A gente sabe que existem alguns fatores que levam a gente a concluir que o HIV é uma zoonose. Esses são os fatores, eu não vou mostrar todos, mas vou citar para vocês. Uma é a semelhança na organização do genoma do vírus que causa AIDS no ser humano com o vírus que causa AIDS no hospedeiro natural, que é o animal, que no caso é o macaco. Existe também uma relação filogenética, ou seja, na hora que você vê a sequência do genoma do vírus que causa AIDS no ser humano e o vírus que causa AIDS em macaco, existe uma relação, a prevalência no hospedeiro natural, no mesmo local onde você tem o HIV, você tem o vírus que causa AIDS em macaco, eu vou mostrar isso nos próximos slides, né, que essa coincidência geográfica, e a gente tem que provar que existe uma chance de você transmitir o vírus do hospedeiro natural do macaco para o ser humano. E vou mostrar algumas coisas para vocês. Esse aqui é um mangabeu fuligento, né? É o Sut-mangabi. É um macaquinho que tem um vírus que causa AIDS em macaco, né? O vírus da imunodeficiência símia, ou SV, que é o que ocasionou o HIV-2. O grande vilão para a gente é, aqui só para mostrar para vocês, esse é o local onde existe a infecção pelo HIV-2 de uma forma bastante prevalente, aquela região que eu falei para vocês, né? Senegal, Guiné, Serra Leão, Costa do Marfim. Isso aqui é onde existe esse macaquinho, um mangabeu fuligento. Então, tem uma coincidência geográfica entre a presença do macaquinho, que tem o SV, que causa AIDS no mangabeu fuligento, e o HIV-2. E esse aqui é o macaquinho que tem o vírus que originou o HIV, o chimpanzé. O chimpanzé tem o SV-CPZ, o vírus da imunodeficiência símia do chimpanzé, que é o ancestral do HIV. E aqui para mostrar para vocês também que a epidemia começou nesse local aqui, na região do Congo, aqui onde foi bastante devastado por um ditador, que a maior parte de vocês não conheceu, que foi o Idi Amin Dada. E aqui você teve o começo da epidemia pelo HIV. Ela começou aqui, e essa parte cor-de-rosa é onde existe chimpanzé, na África.
E aqui é onde você tem a maior diversidade genética do HIV. Todos os tipos de HIV estão presentes, todos os grupos, os tipos. Vou falar um pouco mais disso daqui. É na região do Gabão e de Camarões. Você tem também a coincidência entre a maior diversidade do HIV e aonde você tem o chimpanzé, né, que é o Pan troglodytes. E por que isso acontece? Porque o africano ele caça chimpanzé e usa o chimpanzé como alimentação, né? E tem essas carcaças que ficam expostas na aldeia. E você pensa bem, na hora que você está cortando aquelas carcaças, né, você está dissecando a carne, você tem múltiplas chances de se inocular. Você está tendo contato com fiapo de osso, superfície cortante e muito vírus. E acaba tendo essa chance de inoculação. E a carne de macaco, ela é vendida, na verdade, em feiras livres, né, em mercados, que já está mais sofisticado, em supermercado, como carne congelada. Então, existe esse hábito de você ingerir macaco. E aí, o que fechou o elo entre o SVCPZ, o vírus que causa AIDS em macaco, do chimpanzé, e o HIV, foi essa macaquinha aqui, a Merlin. A Merlin, ela veio importada da África para os Estados Unidos em 1959, e ela já veio infectada, não por um SVCPZ, mas por um HIV. Um HIV que era intermediário entre o HIV que a gente enxerga na África, de um determinado subtipo, que é o HIV do subtipo D, e o próprio SVCPZ. Então, esse aqui é o elo perdido, né? Esse vírus, que é um HIV, na verdade, que estava infectando um chimpanzé que veio da África já infectado pelo HIV. Então, a gente conclui que o chimpanzé é o hospedeiro natural e o reservatório do HIV. E o HIV, ele é dividido em 3 grupos. O grupo principal, que é o grupo M, cada grupo representa um momento distinto da quebra da barreira entre os primatas superiores, entre o chimpanzé e o ser humano, né? Então, a gente tem o grupo M, que é o principal, o N, que é o novo, vem da palavra new, o M vem da palavra inglesa main, e o O, que é o outlier. 3 grupos, M, N, O. Cada um é uma passagem diferente do HIV do chimpanzé para o ser humano. O grupo M é o mais frequente, ele tem subtipos diferentes que são representados por letras, A, B, C, etc. Tá certo? Isso aqui é uma árvore filogenética. Você coloca o sequenciamento, é uma metodologia estatística para classificar os vírus. Você faz o sequenciamento do genoma, do HIV, são aqueles nucleotídeos, alinha aquilo ali, e uma análise vai agrupar esses vírus, essas sequências de nucleotídeos, por proximidades. E você faz uma árvore como essa, né, e mostra que existem grupos que são filogeneticamente juntos, né, e a gente chama isso de subtipos pelas letras, tá certo? E aí a gente sabe, por exemplo, que a África, que é o berço da epidemia, tem de tudo. Tem todos os tipos, o tipo 1 e o tipo 2, todos os grupos, todos os subtipos. E aí, por uma coisa chamada efeito fundador, o vírus vai se distribuindo no mundo. O vírus saiu aqui da África e foi para essa região do Haiti, que tinha relações comerciais e culturais com a África, e o vírus que chegou nessa região do Haiti era um vírus do subtipo B. E esse vírus foi o que infectou o americano. O americano usava o Haiti como turismo sexual. E aí, os Estados Unidos espalhou esse vírus do subtipo B para o mundo inteiro, principalmente o mundo ocidental. Apesar do vírus do subtipo B ser o mais frequente no mundo inteiro, o mais frequente no mundo é o vírus do subtipo C. Né? Então, esse aqui é o vírus que é mais frequente, porque é o vírus que é mais frequente na África. Até pouco tempo atrás, ele era o 3º lugar na África. E aí ele ganhou a competição com os outros que estavam na frente dele, que era o vírus do subtipo A e do subtipo D de dado. Então, ele é um vírus bem adaptado, um vírus que está se expandindo bem. No Brasil, né, a gente tem, na verdade, o vírus do subtipo B, como existe nos Estados Unidos, Europa Ocidental e Austrália, mas a gente tem uma diversidade genética maior de vírus. A gente tem vírus do subtipo F também, e a gente tem esse vírus do subtipo C, esse que está crescendo na África. Se a gente olhar bem, no sul do Brasil, a gente tem uma quantidade grande de vírus do subtipo C, como se tivesse um gradiente. Mais de 50% das pessoas infectadas no Rio Grande do Sul hoje em dia estão infectadas pelo vírus do subtipo C.
Isso vai diminuindo conforme a gente vai indo para o norte. E o vírus do subtipo F também vai aumentando a prevalência no norte. No geral, 85% das pessoas no Brasil estão infectadas pelo vírus do subtipo B e o restante por C ou F. Isso porque o epicentro da epidemia é a cidade de São Paulo. E a maior parte das pessoas em São Paulo está infectada pelo vírus do subtipo B. Para vocês terem uma ideia, 25% dos casos de AIDS do Brasil estão na cidade de São Paulo, 50% estão no estado de São Paulo, 75% na região sudeste. Ou seja, é uma distribuição epicêntrica, né, como se fosse um terremoto. Né, ela começa aqui e vai depois se interiorizando. E aqui a gente percebe que existem o que a gente chama de formas recombinantes circulantes. Eu não vou entrar em detalhe, mas eu só queria que vocês soubessem que existem vírus que são mosaicos. Né, eles são, na hora que a pessoa se infecta por 2 vírus, de subtipos diferentes, ela pode produzir um terceiro vírus, que é uma mistura, que tem pedaços de um tipo e de outro tipo, o que aumenta mais a diversidade genética ainda. A primeira vez que isso foi descrito foi num estudo com amostra brasileira, né? E a gente também descreveu a primeira evidência inequívoca de infecção dupla e recombinação, que é um caso bastante interessante, onde um recém-nascido prematuro ele foi transfundido nos Estados Unidos com amostra de sangue de 2 doadores e os 2 estavam infectados pelo HIV. Então, ela recebeu, ao mesmo tempo, transfusão de duas pessoas com vírus diferentes. E aqui, nessa pessoa, o que aconteceu é que o vírus, ele recombinou, ele formou um terceiro vírus, que era uma mistura dos 2, né? E essa pessoa recebeu uma infecção dupla. Isso aqui é um outro caso que a gente está estudando, que é bastante interessante, que são 3 pessoas brasileiras, né, um pai, a mãe e a filha deles, e elas estavam infectados todos por vírus do subtipo B, que é esse negócio azul aqui, e também vírus do subtipo C, aquele vírus que está se expandindo na África, que é essa parte lilás aqui. E o que acontece é que ao longo do tempo, né, isso aqui ao longo dos anos, existe uma tendência do vírus do subtipo C dentro dessas pessoas predominar. Ela vai ganhando a competição com o vírus do subtipo B. É interessante porque isso aqui é o que está acontecendo na África, né? Isso aqui é o que está acontecendo no sul do Brasil, mostrando que dentro dessas 3 pessoas está acontecendo a mesma coisa. Ou seja, os vírus podem ter propriedades biológicas distintas, eles podem ter, do mesmo jeito que eles têm alterações genéticas que possibilitam a gente de classificá-los em subtipos diferentes, essas alterações genéticas podem estar relacionados com algum papel biológico, por exemplo, né? Isso aqui é só para mostrar que as 2 primeiras formas recombinantes circulantes do Brasil, né, a gente descreveu, são esses CRFs 28 e 29. Agora, quando apareceu o vírus? É possível que a gente consiga fazer uma datação. A gente pega todas as sequências desses vírus que estão disponíveis, né, as sequências de nucleotídeos do genoma do HIV, faz uma análise de coalescência por uma análise bayesiana e a gente consegue retrospectivamente saber quando esse vírus apareceu. A gente sabe que o HIV apareceu mais ou menos em meados da década de 50, né? Enquanto que o vírus na América, ele apareceu em meados da década de 60. Isso aqui é um estudo que mostrou quando que o vírus entrou nessa localidade. Existe um intervalo de confiança, mas esse número normalmente ele costuma ser bem fidedigno. A gente fez a mesma coisa para o Brasil. E a gente viu que o vírus do subtipo B entrou no começo da década de 70, o vírus do subtipo F entrou no começo da década de 80. Logo depois apareceu esse recombinante, é uma mistura do vírus do subtipo B e do subtipo F. E o vírus do subtipo C entrou depois, final da década de 80, e está se expandindo. E aqui, só para resumir uma coisa interessante para vocês, esse aqui é o R0, a gente consegue calcular matematicamente também, o quanto que a epidemia está se expandindo. Então, quanto maior o R0, maior a chance daquele vírus crescer na epidemia. Então, só para a gente resumir, esse é o vírus norte-americano do subtipo B, o vírus do subtipo F, esse aqui é o recombinante BF, os recombinantes BFs. Eles têm um R0 maior, eles vão crescer mais do que os vírus parentais. E esse aqui é o vírus do subtipo C, que está no sul do Brasil, ele tem um R0 enorme. Então, a gente consegue matematicamente prever que o que está acontecendo na África
provavelmente vai acontecer no Brasil com relação ao vírus subtipo C, ou mesmo com relação a esse vírus recombinante, um vírus que tem um pedaço de um e um pedaço de outro, querendo dizer que ele é melhor que os próprios parentais, né? Ele foi criado ao acaso e tem uma chance maior de se dar bem. E agora, vou falar rapidamente para vocês o que existe com relação ao tipo de vírus e chance de você ter alguma propriedade biológica. Por exemplo, a gente sabe que o HIV-2, ele é um vírus que é um vírus mais bonzinho. Ele é um vírus que ele replica menos, ele tem quantidade de vírus menor no sangue, enquanto que o HIV do tipo 1 demora em média 10 anos para fazer uma pessoa ficar doente, depois de 20, 25 anos, as pessoas infectadas pelo vírus do tipo 2 não têm nenhum tipo de doença. Então, ele é bem bonzinho. E ele é menos transmissível. Já esses vírus do subtipo C e D, eles têm uma progressão mais rápida do que o A e G. Isso aqui só para mostrar para vocês como isso pode variar. O vírus do subtipo C, ele progride rapidamente porque ele tem uma duplicaçãozinha ou triplicação numa parte do genoma deles, né, que a gente chama de NF-κB. E a gente descobriu um caso de HIV-2 no Brasil, onde a pessoa morreu muito rápido, era uma menina, ela morreu rapidamente, é fora do comum. E só para resumir para vocês, na hora que a gente olhou, ele tinha a mesma característica que o vírus do subtipo C, ele tem aquelas duplicações e triplicações naquela parte do genoma, que é o NF-κB. Ou seja, um vírus que teve uma mudança genética e que mudou toda uma característica histórica de um tipo de vírus. E aqui, só para mostrar para vocês com relação ao vírus do subtipo C e D, existe esse estudo que foi feito a partir de prostitutas do Senegal, onde também o pessoal de Harvard olhava a história natural da doença. E o que eles viam era o seguinte: as meninas que estavam infectadas pelo vírus do subtipo C ou D tinham uma progressão mais rápida do que aquelas que estavam infectadas pelo vírus do subtipo A ou G. Né? Ou seja, tem uma diferença entre subtipo e progressão da doença e história natural. Esse não é o único artigo no mundo, tem esse outro artigo também. E agora, só para concluir, e para falar para vocês, que o próprio hospedeiro pode ditar como é que a progressão vai evoluir, né? Se a doença vai evoluir mais rápido ou não. Eu já falei para vocês com relação ao CCR5, existem outros marcadores do receptor que podem fazer com que o vírus evolua mais lentamente. Existe um perfil genético, né, um perfil de HLA, que faz com que algumas pessoas tenham uma progressão mais lenta. E tem um fator aqui, que é um fator do hospedeiro gerado pelo vírus, que a gente chama de apoptose. O que é a apoptose? É a morte celular programada. Então, num determinado momento, as células podem entrar num suicídio em massa, que é o que a gente chama de apoptose. Elas começam a liberar algumas enzimas que vão destruindo as células por dentro, que chamam caspases, que é mais ou menos assim. Isso é uma reação errada de um mecanismo que costuma ser muito bom. Então, o que acontece? Na hora que o sistema imune ele percebe que ele não consegue lidar com aquele componente antigênico, ele tenta destruir as células que estão infectadas, mas ele desencadeia uma destruição em massa e muitas vezes o CD4 da pessoa cai muito rápido e a pessoa acaba não conseguindo controlar mais a infecção. Às vezes nem o remédio consegue controlar esse fenômeno apoptótico. E tem uma outra coisa que é chamada ativação imune, que é o fato das células ficarem ativadas e aquilo está relacionado com progressão para a doença. Eu faço bastante virologia e na hora que a gente tenta olhar esses dados de ativação imune, isso é uma coisa que causa um distúrbio na nossa cabeça. Então, olha essa história. Isso aqui é uma história do SV infectando 2 macaquinhos. Esse aqui é o mangabeu fuligento, o Sutimangabi, que é o hospedeiro natural do SV. E esse aqui é o macaco rhesus. O macaco rhesus, ele não é o hospedeiro natural do SV, mas ele se infecta pelo SV. Então, olha o que acontece. O SV destrói uma quantidade muito grande de células de defesa, a célula CD4 no hospedeiro natural, e também destrói no macaco rhesus, que não é o hospedeiro natural. A quantidade de vírus é muito alta nos dois, tanto no hospedeiro natural, quanto no que não é hospedeiro natural. Só que esse macaco aqui, ele sobrevive, e quem não é hospedeiro natural morre muito rapidamente, porque
você tem uma reposição da célula CD4, nesse macaquinho, e você não tem uma reposição aqui. E na hora que a gente vai ver o que existe diferença, é esse fenômeno chamado ativação celular. O macaquinho, que é hospedeiro natural, ele não tem ativação celular, as células deles não ficam em alerta. Por isso ele consegue repor as células de defesa, o CD4. Esse macaquinho tem ativação celular e não consegue repor. Então, um dos vilões agora é essa tal de ativação celular, mostrando que, eventualmente, além do vírus, você tem alguns aspectos do hospedeiro que podem levar a uma progressão mais rápida da doença. Isso aqui é só para mostrar para vocês, né? As pessoas normais têm ativação celular menor. Essas são as pessoas que estão infectadas pelo HIV, têm uma ativação celular grande e não conseguem repor a célula CD4. Essas são as pessoas que estão em tratamento. Elas têm uma ativação celular maior do que as pessoas que não estão infectadas pelo HIV, mas é menor do que as que estão sem tratamento, né? Mostrando que o remédio consegue até modular essa ativação celular. Então, o que a gente sabe hoje em dia é que a gente continua ainda investigando mecanismos para tentar eliminar a infecção das pessoas. A gente tem vários obstáculos, mas eventualmente esses obstáculos podem ser vencidos, tá certo? Isso a gente não sabe se é possível ainda, né? Se isso não for possível, definitivamente uma coisa que é possível é a gente impedir a progressão da doença para a AIDS, ou mesmo pegar essas pessoas que já tiveram um déficit do sistema imune e trazer de novo para um momento de infecção assintomática, o que já é uma coisa boa, porque você pode permitir que essas pessoas morram de causa natural, já que todo mundo vai morrer mesmo, né? Obrigado pela atenção. Então, a gente abre para perguntas, comentários. Sim. Quem quiser, levanta a mão e eu vou botando na ordem aqui. É o seguinte, se você olha para a peste, por exemplo, então tem um surto muito grande, né? Morrem muitas pessoas, mas depois a epidemia ela desaparece. Por quê? Porque se o agente é muito pernicioso, ele mata o hospedeiro e aqueles muito mortíferos desaparecem junto com o hospedeiro e sobra uma coisa mais branda, se adquire imunidade. Mas isso não parece acontecer aqui. Ele acontece de uma certa forma. A primeira coisa é o seguinte, se por acaso isso aqui tivesse acontecido na Idade Média, essa epidemia tivesse acontecido na Idade Média, só um determinado perfil de pessoas com determinado HLA ia sobreviver. E aí o que ia acontecer é que essa infecção ela ia se transformar. Existe um perfil de pessoas, HLA, que simplesmente não progride, né? Então isso é uma coisa que poderia acontecer. Só que a gente está num momento que a gente não deixa essa seleção natural acontecer. Mas esse modelo epidêmico, ele está acontecendo. Olha que interessante. Todo modelo epidêmico, ele tem esse pico, né, em que você tem uma quantidade muito grande de pessoas infectadas, você satura o hospedeiro, depois essa epidemia ela diminui, né, você vai aumentar de novo as pessoas suscetíveis e depois você aumenta de novo. Então, em meados da década de 80, você teve um surto epidêmico muito grande em São Francisco, por exemplo. E logo depois, num segundo momento, o que aconteceu é que a infecção entre os hospedeiros mais acometidos, que eram os homossexuais masculinos, ela diminuiu bastante. Então, a prevalência entre esses hospedeiros diminuiu bastante. E ela continuou alta, igualmente alta, em usuários de droga. E a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, as pessoas falaram, olha, bom, as pessoas que são... que estão recebendo a infecção veiculada ao sexo, como o homossexual masculino, estão tomando mais cuidados, enquanto que as pessoas que usam drogas não tomam cuidado nenhum. Mas o que acontece, na verdade, é o seguinte, agora, em meados da década de 2000, a infecção em São Francisco começou a aumentar de novo em homossexuais masculinos mais jovens. E todo mundo começou a achar, olha, essas pessoas elas não têm mais a memória do que é a infecção pelo HIV e não estão se cuidando. E agora está todo mundo chegando à conclusão que a resposta para isso é biológica e matemática, justamente do modelo da epidemia. Porque toda a transmissão do HIV ela tem relação com a quantidade de vírus. Qualquer transmissão, em transfusão,
de mãe para filho, em via sexual. Então, em meados da década de 80, você tinha muita gente se infectando com uma quantidade muito grande de vírus, colocando muita gente em risco. Depois estava todo mundo infectado e a quantidade de vírus abaixou muito. Hoje em dia a gente sabe que a transmissão real da infecção pelo HIV, ela acontece nos 6 primeiros meses. Depois dos 6 primeiros meses, essa transmissão diminui muito. Então a epidemia é feita por pessoas com infecção recente, né? Então o que aconteceu? Agora o que está acontecendo é que tem muita gente suscetível de novo, e as pessoas se infectam, e quem se infecta com uma quantidade grande de vírus, com um risco grande de transmitir. Então você começa a ter de novo aquela subida. Ou seja, aquele momento epidêmico que você tem em qualquer epidemia, gripe, por exemplo, acontece com HIV, né? Acontece exatamente igual. Você só não seleciona um hospedeiro que seja completamente resistente, como aconteceu com a peste no norte da Europa, né? Os inibidores de protease, né? O que evoluiu nesse coquetel que é tomado e a vacina que falam tanto aí? Então, o tratamento ele evoluiu muito, né? Ele evoluiu bastante, a ponto de que uma coisa que a gente tem que comentar é o seguinte: o tratamento para o HIV, o tratamento antirretroviral, ele quebrou um paradigma em termos de tratamento. E esse paradigma é de que remédio a gente acha em extrato. A gente ficava morrendo de medo do americano ir lá e mapear a Amazônia para pegar nossos extratos. Improvável que isso aconteça para o tratamento do HIV. Porque o que aconteceu no tratamento do HIV? As pessoas começaram a definir todas as etapas do ciclo de replicação do vírus, e para cada etapa, hoje em dia, você tem uma molécula que inibe uma etapa do ciclo de replicação do HIV. Isso começou com os inibidores de protease, tá certo? Então, esse é um primeiro paradigma. O outro paradigma que foi quebrado é que é o seguinte: um agente antimicrobiano, ele age no micróbio. Aqui a gente tem agente antimicrobiano que age na célula. A gente tem inibidor de CCR5, a gente tem inibidor de CXCR4, e a gente tem inibidor de CD4. Né? Os de CCR5 já estão liberados. Então, o que evoluiu o tratamento? O tratamento evoluiu que agora a gente tem várias classes de antirretrovirais, né? A gente consegue inibir várias etapas do ciclo de replicação. Os remédios, eles ficaram com menos efeito colateral e com uma posologia melhor, né? As pessoas tomam hoje em dia tratamento. Tem um tratamento que você usa as 3 drogas com 1 comprimido por dia. A gente não tem no Brasil, mas é 1 comprimido por dia, o que facilita bastante. Com relação aos próprios inibidores de protease, você melhorou a estratégia, né? O que acontece, por exemplo, com o inibidor de protease? Como qualquer remédio, você tem um pico sérico, e depois você tem uma queda em direção ao nível mínimo. E para o inibidor de protease, o importante é o nível mínimo. Ele tem que ser maior do que o que você precisa para inibir o vírus. Quando o vírus fica resistente, é que o que você precisa para inibir o vírus vai subindo, né? Então, o nível mínimo que é importante. Em alguns modelos de infecção, é o pico sérico, ou a área sobre a curva, mas para inibidor de protease é o nível mínimo. Então, o que você mudou na estratégia? Se você começa a dar uma quantidade maior de remédio para aumentar o nível mínimo, ele fica tóxico, porque o pico sérico tem relação com toxicidade. Se você aumenta o remédio, você aumenta o pico sérico. Então, a gente arranjou um jeito, por exemplo, de inibir a metabolização do remédio. Então, você inibe um citocromo do fígado, que é o P450, um outro inibidor de protease numa quantidade pequena, e aí você tem um pico sérico e o remédio não diminui. Ou seja, você não tem efeito colateral e você tem uma quantidade de remédio muito grande. E aí tem uma segunda geração de inibidor de protease, que são os não peptídicos, né? Os não peptídicos, eles conseguem entrar dentro da célula e ser menos hidrolisáveis. Porque não adianta só você manter muito remédio no sangue. Você tem que ter um jeito de dentro da célula ele não ser hidrolisável. Então, esses não peptídicos, eles fazem isso. Com relação à vacina, mas eu acho que a vacina, na verdade, ela é um desafio que dificilmente vai ser vencido. Dificilmente vai ser vencido. Que é o que mostram todos os estudos, né? E, na verdade, no meu ponto de vista, a falha da vacina não é nada surpreendente, né? Então, assim, a forma mais intuitiva de você encarar uma vacina. A vacina, ela é a arte imitando a vida, tá certo? Que é mais ou menos assim. Se você tem uma catapora,
você fica imune. Você cria imunidade e nunca mais vai ter uma catapora, porque você já teve contato com o antígeno do vírus. O que é a vacina? É você fazer o teu corpo pensar que você teve uma catapora sem ter uma catapora, e dessa forma, na hora que você entrar em contato com o vírus da catapora, você já está preparado para eliminar aquele vírus. Tá certo? Acontece que nenhuma vacina é melhor do que você ter a própria doença. Ter a catapora te dá mais imunidade do que tomar uma vacina para catapora, isso vale para qualquer doença. Agora, pensa bem, ninguém até hoje pegou HIV e eliminou HIV naturalmente. Ou seja, a gente está querendo fazer com que a arte seja melhor que a vida, o que é muito difícil, né? Essa é a forma intuitiva mais fácil de você ver isso daí. Agora, a pior coisa é que existem vários estudos de vacina que mostram que na hora que você testa o teu candidato vacinal, você aumenta o risco da pessoa ter a doença. Porque você mais ou menos prepara o sistema imune para entrar em contato com aquele antígeno e tolerar, entendeu? Então, eu acho que a gente está mais perto em eliminar uma infecção de uma pessoa, erradicar uma infecção de uma pessoa. Tem estudos maravilhosos mostrando que você pode recortar o vírus de dentro da célula e eliminar esses reservatórios, do que propriamente ter uma proteção por imunidade. O objetivo da vacina era o seguinte, o objetivo mais recente da vacina é assim: nós não conseguimos impedir uma infecção. Logo, o que a gente quer é, se a pessoa vacinada tiver infecção, que ela progrida mais lentamente. Sabe o que aconteceu? Nada, ou ela progrediu até mais rapidamente. Quando ela tinha anticorpo contra o veículo, né, que era o canarypox, ela progrediu mais, o adeno, né, ela tinha anticorpo contra o adeno, ela progrediu mais rapidamente. Né? Então é mais ou menos isso. E a pergunta é quase no mesmo estilo, só que assim, nos primeiros 10 dias, está muito pouco a taxa de vírus. E se der uma dose grande de CDR4, não vai fazer tipo uma pílula do dia seguinte, diminuindo e matando o vírus? É possível? É possível. O que a gente usa hoje em dia são duas estratégias. Uma chama profilaxia pós-exposição, que a gente usa muito em profissional de saúde. Então, como é que é? A pessoa está no laboratório e se contamina com vírus, ou está no hospital e fura o dedo com uma agulha. Ela começa imediatamente tomando remédio, passa por 4 a 6 semanas tomando remédio. O importante, pelo que você já viu, é que ela passe pelo 14º, 15º dia tomando remédio. E isso daí, a gente acredita que diminui a chance da pessoa pegar o vírus. A gente acredita não porque existe nenhum estudo mostrando que isso acontece, porque nunca vai existir, porque você nunca vai ter a quantidade suficiente de pessoas para entrar nesse estudo, e você nunca vai conseguir fazer um estudo controlado, ou seja, para metade você dá o remédio e para metade você dá o placebo, tá certo? Mas a gente tem isso daí em modelo animal. Então, em modelo animal, você pega macaquinho e você consegue ver que você diminui a chance desse macaquinho se infectar, dependendo da dose infectante, na hora que você faz a profilaxia pós-exposição, tá certo? Isso é usado também para exposição sexual, de fonte desconhecida ou de casais discordantes, a gente faz isso daqui. Agora, eles perceberam também que o que acontece é que quanto mais precocemente você dá o remédio, mais funciona. Se você conseguir dar o remédio antes da exposição, melhor ainda. Aí, hoje em dia, tem estudos de profilaxia pré-exposição. Então, no Camboja, no Peru e em Malawi, eles pegam prostitutas, né, no Camboja são as promotoras de cerveja, e elas tomam todo dia remédio. Então, a profilaxia pré e pós-exposição. E aí eles estão fazendo um estudo controlado. Metade toma remédio, metade toma placebo. E parece que funciona bem. Então, eventualmente, a profilaxia pré-exposição, né, você dá um remédio antes da pessoa se expor, essas pessoas que têm atividade de alto risco, é melhor do que vacina. Sabe uma coisa que é muito melhor do que vacina? Circuncisão. Os caras viram na África que na hora que você faz circuncisão, você diminui
50% a chance de transmitir o vírus e 75% a chance de pegar o vírus. Só tirando aquele pedacinho de pele, que é o local onde você tem mais receptores e você deixa uma cicatriz ali, né? E aí você diminui tudo quanto é vírus, HPV, herpes, etc. e tal. A gente já sabia disso, a gente não sabia que sabia. Sabe por quê? Porque a gente sabia que, historicamente, mulher de judeu tem menos câncer de cólon de útero, porque eles são circuncidados e a gente achava que era porque tinha alguma coisa ali, algum veneninho que era eliminado na hora que você fazia a circuncisão. E não era veneninho nenhum. Hoje em dia a gente sabe que é vírus, é o HPV. Né? Então, na hora que você faz a circuncisão, você diminui a chance de pegar vírus, você diminui a chance de passar vírus e você acaba tendo menos câncer, por exemplo. Né? Eles vão fazer um programa de grande massa de circuncisão na África por causa disso. Tem um risco. Você tem que ficar um tempo grande em abstinência, logo depois da cirurgia, claro, é uma cirurgia, senão você aumenta a chance de adquirir o vírus. Né? E por algum motivo, algumas pessoas não conseguem manter esse período de abstinência, principalmente na África. A partir de que instante é possível verificar a presença do vírus no corpo da pessoa infectada? E um único vírus é capaz de desencadear todo o processo? Parece que o que acontece é isso, é um único vírus que ele é captar. A chance da pessoa se infectar, na verdade, ela é menor do que a gente imagina. Né? Então, você precisa ter uma quantidade muito grande de vírus sendo apresentada para a pessoa, para que você consiga sinalizar aquela célula dendrítica que vai captar um único vírus ou pouquíssimos vírus. E você consegue detectar o vírus usando uma metodologia que não está disponível para esse fim, mas que é a carga viral, né? Olhando o RNA do HIV a partir do 14º dia da exposição. A gente fez isso no Brasil para detectar a transmissão de mãe para filho. Né? A gente foi o primeiro país do mundo que fez isso. Agora, a gente fez isso em 1996. E agora que os outros países estão começando a fazer isso daí. Porque na hora que você pensa bem, na hora que você tem um filho nascido de uma mãe infectada, você não consegue fazer o diagnóstico por sorologia, pelo teste convencional, que é a detecção de anticorpos, até 1 ano e meio. Porque a mãe passa anticorpo para o filho. Então, ela passa o anticorpo do vírus, né, contra o vírus, e aquele anticorpo vai persistir por 18 meses. Então, você imagina que, na maior parte dos lugares, as mulheres ficam 18 meses para saber que os filhos não estão infectados. E a chance do filho se infectar é pequena. Se você não fizer nada, é 20%. É menor do que não se infectar. Então, o que a gente fez? A gente instituiu esse negócio que é a carga viral, que é você dosar o RNA do vírus. A gente faz o exame com 3 semanas, repete o exame com 8 semanas, e a gente percebe que se a carga viral estiver negativa, essa criança não se infectou. Né? É um negócio que é muito custo-efetivo. Esse teste não serve para diagnóstico, mas ele seria apropriado se você fizesse, né? O teste quantitativo, porque a pessoa, na hora que se infecta, ela tem uma quantidade muito grande de vírus, como mostrei para você. Então, você acaba até discriminando um falso positivo, uma contaminação do laboratório, de um positivo verdadeiro, porque além do exame vir positivo, ele tem que vir com uma quantidade muito grande de vírus. Então, respondendo à tua pergunta, se você usar os testes normais, 1 mês. 1 mês, mas pode ser muito variável. Pode demorar até 6 meses. Se você usar esse teste, que é o da carga viral, com 2 semanas, normalmente você já consegue detectar o vírus. Esse vírus, se ele não encontra um receptor, ele não vai para frente. E o que faz com que ele seja tão sensível? O que é? Ele é resistente à temperatura, ao meio? Porque ele é tão poderoso, mas, ao mesmo tempo, ele não é transmitido. Que nem a gripe, por exemplo, a gente pega no ar, né? Mas o vírus da AIDS, não. Por que isso? Então, é exatamente por isso. Ele é um vírus que ele é totalmente frágil à dessecação. Né? Então, se ele não tiver as condições adequadas, que é estar em secreção, na temperatura adequada, em 2 segundos ele desaparece. Ele simplesmente é degradado rapidamente. Né? Então, se você for olhar bem, a chance de você transmitir numa exposição é uma chance que é relativamente pequena. Né? Isso está tudo quantificado.
né? Não obstante a isso, a gente tem uma epidemia. Eu nem gosto de falar esses números porque são números tão baixos que as pessoas acabam achando que isso não é uma ameaça, né? Mas para você ter uma ideia, se você for transfundida com sangue de HIV positivo, você tem 90% de chance de se infectar. Isso quer dizer que em 10% das vezes você não se infecta. Tá certo? Se você, como eu falei, a transmissão de mãe para filho é em torno de 20%. Tá certo? Se você furar o dedo com uma agulha, é 0,25%, é 1 para 500. Tá certo? A chance de uma mulher, de uma mulher pegar de um homem é de 1 para 1000. É 0,1%. E de um homem pegar de uma mulher é de 1 para 500 mil. Aí o cara fala assim, pô, eu não vou ter 500 mil relações na minha vida, eu estou salvo. Não é assim. Porque, na verdade, isso depende da quantidade de vírus que a pessoa tem, né? Que é aquele negócio dos primeiros 6 meses que eu expliquei. Então, na realidade, uma relação anal passiva com uma pessoa sabidamente infectada é 1%. Né? Então, na realidade, a chance existe. E muitas vezes, a repetição coloca em risco. E quando acontece, aconteceu. Né? Então, aí é mais ou menos assim. Mas para você ter uma ideia de que realmente é um vírus que é um vírus meio instável. Mesmo assim, né, se você olhar bem, olha, eu estava falando, em Botsuana, na África, 50% dos adultos são infectados. Sabendo, por exemplo, havendo uma exposição e a pessoa não fica sabendo nem nada, haveria no organismo dela, principalmente nos 30 dias, que aumenta bastante, né, alguma indicação? Então, normalmente o que acontece é o seguinte, depois de 15 dias que ela se expôs, se ela pegou o vírus, ela fica doente. Às vezes ela fica muito doente, às vezes ela morre. É uma doença que é totalmente inespecífica, a gente chama de síndrome da mononucleose. É febre, que pode ser baixa, pode ser alta, pode ter duração longa. É gânglio pelo corpo, que nem todo mundo tem. É aumento de fígado e baço, que o médico precisa detectar, ninguém vai saber se o fígado ou o baço aumentou. É ferida na boca, né, tem úlcera na boca, às vezes tem manchinha na pele. Isso depois de 15 dias. Nesse mês, então vai ter alguma indicação? Vai ter alguma indicação. A gente pegou as pessoas com infecção recente, com menos de 6 meses, e perguntou se elas tinham sentido alguma coisa. E apesar da gente saber que praticamente todo mundo sente alguma coisa, só 30% delas se lembravam. Porque é um negócio como se fosse uma gripe, entendeu? É uma dessas gripes, que pode ser uma gripe mais forte ou mesmo uma gripe normal. Né? Então, ela tem esse sintoma. Né? Depois, não tem mais nada. Depois a pessoa vai ficar... Mas isso eu acho que devia ser mais divulgado, porque a pessoa que foi exposta, se ela sabe disso, então é um alerta. Eu nunca ouvi isso. Não sei se alguém aqui ouviu. A gente procura divulgar isso aí para estudo, né? Então, na hora que você está querendo achar candidatos a estudo de infecção recente, a gente fala, olha, os sintomas são esses, se você sentir, corre para fazer o teste. Né? E, normalmente, nesse momento, você já não tem muita coisa a fazer. Tá certo? Existem alguns estudos nos Estados Unidos, de um pesquisador chamado Bob Silicano, que ele fez o seguinte, ele pegou... O que acontece na infecção pelo HIV? A quantidade de vírus é tão grande naquele momento inicial que o sistema imune ele fica tolerante, ele perde a capacidade de combater o vírus, que é o contrário do que acontece com a vacina. Quer dizer, a vacina, assim, você dá um componente antigênico numa quantidade pequena, você se defende daquilo ali, você aprende a se defender daquilo. Agora, se você pegar aquele mesmo componente da vacina e der uma quantidade enorme para a pessoa, o teu sistema imune fala assim, opa, isso aqui não é para mim, eu vou perder essa briga, e ele fica quietinho. Isso é tolerância. É isso que acontece com o HIV. E aí esse pesquisador resolveu diminuir a quantidade de antígeno, como matando o vírus. Ele pegava as pessoas que tinham esses sintomas e tratava, para valer. Né? E na hora que ele tratava para valer, ele esperava mais ou menos 1 ano, tirava o remédio, achando que, na maior parte dessas pessoas, ela ia aprender a combater o vírus. E ele fez isso com mais ou menos meia dúzia de pessoas e mostrou que essas pessoas
tinha um marcador de imunidade, né, que é o CTL, de quem progride lentamente, tá certo? Aí ele ampliou o estudo, uma quantidade grande de pessoas, e viu que não funcionou. Então, na verdade, isso foi meio frustrante. Quer dizer, o que era mais ou menos intuitivo e racional acabou não funcionando. Então, não tem muita coisa para você fazer nesse horário, a não ser alguma coisa de aspecto epidemiológico, né? Quer dizer, hoje em dia, a gente está num momento que é um melhor, eu costumo dizer, que é a melhor hora e melhor lugar para a gente saber se tem a infecção pelo HIV. Né? Melhor hora porque, antigamente, o teste não era bom para detectar. Hoje ele é. Hoje ele te dá certeza. E o melhor lugar, porque a gente está no Brasil, a gente tem remédio. E na hora que você detecta as pessoas, você começa a cortar a cadeia de transmissão. Né? Porque a epidemia ela é silenciosa, mas se você pega uma pessoa fonte e você vai atrás de contacto antes, você acaba cortando essa cadeia de transmissão. Então, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Você tentar prevenir cortando a cadeia de transmissão. E mesmo tratando uma quantidade grande de pessoas. Né? Tem um matemático da Inglaterra, o Bob Mayo, que ele fez um modelo matemático falando que se você tratasse todo mundo que tem HIV, você ia erradicar a infecção. Porque se a transmissão está relacionada com a disponibilidade de vírus que você tem, no sêmen, no sangue, etc. e tal, você não vai mais transmitir o vírus. Hoje isso não vale mais porque a gente tem muito vírus resistente. Se a gente for tratar todo mundo, tem gente ainda que continua com o vírus, né? Porque o vírus ele está resistente. Mas é uma coisa que é importante, né? Você talvez usar essa camisinha química, né? Para impedir a transmissão da doença. Eu fiquei em dúvida naquele gráfico de progressão menor, maior, se a pessoa está recebendo medicamento ou não. Aquele gráfico nenhum estava recebendo medicamento. É tudo história natural. Então, aquilo ali foi uma época que foi década de 80. Até o tratamento, o coquetel, ele começou a ficar disponível em 96. Aquilo ali é dado de pessoas que estavam recrutadas meados da década de 70 para o coorte de hepatite B até meados da década de 90. Tudo história natural. Obrigado. Uma pessoa, a partir do momento que ela é detectado o vírus no organismo, passa a tomar o coquetel. Então, aí um controle do vírus, diga-se assim, né? Se ela se expõe novamente ao vírus através do sangue ou do sêmen, alguma coisa, o que vem acontecer com o organismo dessa pessoa? Pode ser essa recombinação de vírus? Então, isso aí é o que é chamado de superinfecção. Hoje em dia as pessoas falam muito que se você já tem um vírus, você pode pegar outro se você se expuser, e esse fenômeno é chamado superinfecção. Né? Eu vou falar para você agora uma coisa que é opinião minha, baseado em dado que a gente tem de estudo. Né? A superinfecção é um fenômeno super raro. Por exemplo, eu peguei 5 pessoas que tinham HIV e que foram transfundidas com sangue HIV positivo e nenhuma delas se infectou. E mesmo 2 grupos de drogados que trocavam seringas e agulhas, mas não trocavam vírus. Então, a superinfecção ela é rara. Agora, quando ela acontece, todos os casos, tudo que a gente tem de recombinação não é superinfecção, é coinfecção. Então, é assim, se a pessoa se expõe a 2 vírus praticamente ao mesmo tempo, em modelo animal, em até 2 semanas, ela pode pegar 2 vírus. Por isso que a gente tem tanto vírus recombinante, tá certo? Em modelo animal, depois de 2 semanas, você não consegue mais causar uma segunda infecção, mesmo injetando grandes quantidades de vírus. Então, se infectar com os 2 de uma vez, a gente chama de coinfecção. Quando uma vem depois da outra, a gente chama de superinfecção. A superinfecção é rara. Todos os casos de superinfecção, eles foram mais ou menos assim. Gente que estava tomando remédio, e aí estava com a carga viral indetectável, se expôs a um vírus resistente e pegou o vírus resistente. Porque é mais ou menos assim. Se a pessoa não está tomando remédio e está produzindo 10 bilhões de vírus por dia, e ela se expuser a um inóculo pequeno, esse vírus não semeia uma infecção, é como achar uma agulha no palheiro. Se ela está tomando remédio e está com a carga viral indetectável, e ela se expõe a um vírus sensível, o remédio mata esse vírus. É uma profilaxia pré-exposição e pós-exposição. Agora, se ela se expõe a um vírus resistente, o vírus entra na célula dela. E aí isso, inclusive, é uma causa de
falha do tratamento. Então, quando as pessoas, todos os casos que foram publicados de superinfecção têm essa característica, né? Então, é o suíço que veio para o Brasil e, de repente, pega um vírus do subtipo F no Rio de Janeiro e, na hora que eles viram, um vírus super resistente, é mais ou menos assim que é a história da superinfecção. Se você perguntar para a maior parte das pessoas que trabalham no campo, eles não vão concordar com o que eu estou falando, tá certo? Então, isso é fruto de uma mente doentia. Mas eu... Tá sendo... Ai. Quando a pessoa já desenvolveu a AIDS e ela pode ter possíveis infecções oportunistas, pode desenvolver tumores, isso dá para ser explicado pela imunossupressão. Só que pode acontecer a degeneração do sistema nervoso central. E nos livros a gente não encontrou nada explicando sobre isso. O senhor tem alguma ideia de como isso ocorre, por que isso ocorre? Tenho. O HIV ele entra no sistema nervoso central dentro de uma célula chamada monócito, que a gente chama de cavalo de Troia. Então, ela consegue entrar dentro do monócito. E aí, ela infecta as células de sustentação do sistema nervoso central, que são as células da glia. E ela causa tudo que vem da notocorda é infectável pelo HIV, que é o sangue, sistema nervoso central e intestino, o trato gastrointestinal. Então, do mesmo jeito que ela destrói o intestino, que ela destrói as células do sangue, ela destrói o sistema nervoso central. Porque ela vai lá especificamente na célula de sustentação, que é a glia, e tira a sustentação do sistema nervoso central e o cérebro atrofia. Ele fica atrofiado. E pior, tem remédio que não chega lá. Então, o que a gente está vendo hoje em dia é que mesmo que você trate uma pessoa eficazmente e você impeça que ela morra, algumas pessoas acabam tendo progressão desse complexo que pode culminar com demência, porque alguns remédios não entram até lá, como o inibidor de protease não entra até lá, não chega até os... Só o tipo X4 que afeta o sistema nervoso? Não, R5 também. R5? R5. Esse caso é o caso de encefalopatia? Não, não é o caso de encefalopatia. Às vezes a pessoa ela tem a doença aguda, né, e ela tem uma encefalite enorme e acaba morrendo até dessa encefalite. Mas o que acontece na infecção crônica é que é um negócio que chama complexo de demência relacionado ao AIDS. Então, o cérebro ele vai atrofiando do mesmo jeito que atrofia o cérebro de um velhinho, só que muito mais rápido. Tá certo? E a pessoa vai demenciando sem perceber, né? Antigamente, quando a gente não tinha tratamento, eu achava que era a melhor forma da pessoa morrer. Porque ela, na verdade, ela deixava de ter toda aquela angústia, culpa relacionada à doença e simplesmente ia ficando apática. Então, é um complexo que ele é motor, começa assim, os familiares começam a notar que ele derruba muita coisa, não está tendo muita coordenação, e vai evoluindo para uma demência. É mais ou menos assim, de uma forma relativamente acelerada, né? Em termos de estatística, no Brasil, o carnaval é o período de maior... No hospital, são esses picos, né? Nesse período que acontece, como é que no Brasil, durante o ano? A gente não consegue detectar, né? A gente tem até um colega que tem um projeto que era para tentar pegar essas pessoas que vêm da Bahia e fazer um segmento para a gente ver se elas se convertem em maior frequência ou não. Mas não existe nada que a gente tenha conseguido relacionar com essa sazonalidade de aquisição da infecção, né? Oi, eu gostaria de saber se existe alguma característica do hospedeiro para que o vírus do tipo hemitrópico sofra a mutação após algum tempo e vire o tetrópico, ou se é um fato aleatório? Essa pergunta é super interessante. Isso aí acontece de forma totalmente ao acaso, é chamado de random drift. Então, o que acontece? O vírus, ele vai... na hora que você produz 10 bilhões de cepas por dia, se você levar em consideração que o genoma do HIV tem 10 kb, e o quanto erra a enzima que faz a polimerização, que é a transcriptase reversa, que ela erra, o erro dela é de 10 a menos 4, ela faz um erro por ciclo replicativo, você percebe que todas as mutações elas acontecem todo dia. E você precisa de uma única mutação para você ter
a transformação do vírus R5 para o X4. É uma única mutação, mas em pontos diferentes. Você tem várias chances disso acontecer. Então, todo dia aparece um vírus X4. Tá certo? Agora, esse vírus ele está competindo com 10 bilhões. E ele não vai facilmente infectar uma célula. Para você ter uma ideia, só 50% das pessoas desenvolvem o vírus X4. Não é todo mundo. Os outros, desses 50% que desenvolvem o vírus X4, isso pode acontecer muito rápido, no primeiro ano, no segundo ano. Isso pode acontecer depois de 10 anos. Então, é basicamente um fenômeno ao acaso. Tá? Então, a mutação ela acontece ao acaso, porque a enzima erra, e ela errando nesse nível de replicação, pelo nível de erro, pelo tamanho do genoma, ela todo dia vai produzir um vírus X4, e de repente esse vírus pega uma célula. Pegou uma célula, aí já era, porque ele vai se expandir com uma eficiência. De uma célula infectada, saem de 5 a 10 mil vírus iguais àquele que entrou na célula. Então, pegou uma célula, já são 10 mil vírus, 5 a 10 mil vírus X4 saindo da célula. Aí a coisa se expande, ela se fixa. Esse é o termo técnico. A mutação se fixa e depois se expande. Que é o mesmo princípio da resistência. A resistência do remédio é assim. Todo dia tem um vírus com uma mutação de resistência. Só que esse vírus ele não se fixa. Agora, se você der o remédio, você mata os vírus sensíveis, ele vai lá e infecta a próxima célula, só sai vírus resistente. Entendeu? A pergunta que eu vou fazer, na verdade, provavelmente você vai falar que já tentaram fazer isso e que o senhor não falou, né? Que você tinha falado que em ratos, em camundongos, vocês conseguiam desativar os receptores C4, né? E em seres humanos não dá para fazer isso, porque se pudesse, o tipo de vacina poderia ser feito a partir daí. Você falou que é a partir desse que ocorre a transmissão do vírus e tal. Para falar a verdade, esse tipo de nocaute ele tem sido motivo de pesquisa. Tá? A tua pergunta é boa. Né? Ela é tão boa que eu vou ter que inventar uma resposta para ela. Na verdade, esse tipo de manipulação genética é uma manipulação que é muito grande para você fazer num ser humano. Tá certo? Mas uma das coisas que foi mais fácil do que isso foi você inventar um remédio que simplesmente ele mimetiza a ausência do CCR5. Então você dá um comprimido, né, que é o inibidor de CCR5, e aí a pessoa funciona como se não tivesse CCR5. Tá certo? Aí você me fala, bom, isso daí poderia ser a salvação para você causar resistência à infecção e todo mundo toma o remédio e vai ficar resistente. Né? Parece a coisa mais ou menos óbvia. Mas você já imaginou, se todo mundo tomando esse remédio, você selecionasse um vírus que tivesse tropismo duplo? Existe o vírus que tem tropismo duplo, né? Que é um vírus X4. Você se infecta com um vírus que é má notícia, um vírus que está relacionado com progressão rápida. Isso já aconteceu. Você já ouviu falar do supervírus de Nova York? O supervírus de Nova York era isso daí, né? Saiu na mídia um tempo. Um cara que se infectou com um vírus que tinha resistência a todos os antirretrovirais. O CD4 dele abaixou muito rápido, em poucos meses. Né? E esse vírus era um vírus que era X4. Na verdade, ele tinha tropismo duplo. Porque se fosse X4 puro, ele não ia conseguir ser captado pela célula dendrítica, mas ele conseguiu usar os dois. E era um vírus muito citopático. Então, o receio de você fazer essa profilaxia é começar a artificiosamente selecionar um vírus que seja pior do que o que está na natureza. Né? Mas tem gente pensando nisso daí também. Qual a similaridade gênica entre os diferentes tipos de vírus? Então, se você olhar entre o HIV1 e o HIV2, que estão nos extremos dessa filogenia, eles chegam a ter 40% de diferença. A estrutura é muito semelhante, mas o conteúdo genético é muito grande, tá certo? Entre os grupos diferentes, M, N, O, você chega a ter também 30% a 40% de diferença. E entre os subtipos, depende da região do genoma. Mas se você pegar uma região mais conservada, entre 10% a 15% de diferença. Então, normalmente, essa não é a quantidade de diferença que agrupa os vírus,
mas é análise filogenética, aquilo que eu falei. Você coloca todas as sequências alinhadas, aí teu método de análise filogenética vai lá e agrupa em grupos diferentes. Você entendeu? Às vezes a diferença entre dois grupos não é muito grande, mas consistentemente a análise mostra que eles estão agrupados, mesmo quando você faz uma metodologia para tirar o acaso, né? Eu perguntei isso porque os remédios que a gente usa são em função de alguns tipos de vírus, né? Você tem razão. Isso é uma pergunta que não está bem resolvida. Então, assim, qual que é o impacto da diversidade genética entre, por exemplo, desempenho de teste de laboratório? Eu vou te dar um exemplo. Em 1993, existiu um pânico no mundo, porque os caras descobriram esse vírus do grupo O, que é o vírus de Camarões e Gabão, e 9 de cada 10 testes não detectavam o vírus. Então, você já imaginou qual que é o dano para o banco de sangue? Né? Você não tem... Aí todo mundo foi lá e correu e mudou os testes, incluiu os antígenos do grupo O no teste. Então, para teste diagnóstico, isso pode fazer diferença. Outra diferença mais clara é com relação à vacina mesmo, né? Quer dizer, como é que você vai pegar um vírus que é tão diverso e montar um componente vacinal, né? Sendo que você vai proteger contra aquele vírus que está no componente da vacina, mas não contra o vírus que pode estar na rua, que tem subtipo diferente, tipo diferente, etc. e tal. E as outras repercussões, uma delas importantes é essa que você falou, né? Na hora que as pessoas desenham os remédios, eles desenham o remédio baseado no modelo de vírus. Esse vírus é o vírus do subtipo P, que é o vírus que circula nos Estados Unidos e na Europa Ocidental. E a gente já tem alguma evidência de que alguns remédios funcionam mal para vírus que não é do subtipo P. E o maior problema não é nem isso. O maior problema é que quem tem dinheiro para investigar isso daí não tem interesse em investigar isso aí, né? Que é os caras que não têm esse tipo de vírus, né? Então, a gente faz um grande esforço para tentar ver essas diferenças, né? E tem outras coisas importantes, né? Por exemplo, resistência, o tipo de resistência. A gente vê as resistências, os marcadores, os correlatos da resistência são as mutações genéticas. Só que, aparentemente, os vírus que são de outro subtipo, eles fazem outras mutações, e a gente não conhece tudo sobre isso ainda, né? Então, tem uma série de problemas nesse sentido, né? Pensando na transcrição do vírus sendo, não sei, um dos fatores sendo a ativação da célula T. Tem alguma pesquisa no campo da quimioprofilaxia relacionada a isso, a essa ativação por citocinas, interleucinas, esse tipo de coisa? Tem bastante... a gente está numa fase agora mais de detectar o dano que é a ativação celular, né? Então, qual que é o mecanismo que leva a essa ativação celular? Agora, existem alguns estudos mostrando que, na verdade, você pode usar imunossupressor para que isso funcione, né? Então, deixa eu te falar como é que funciona, provavelmente, a ativação celular. Ela começa na hora que a pessoa pega o vírus. Na hora que ela pega o vírus, o que a gente percebeu é que ele vai lá para o intestino e acaba com o intestino, porque o intestino tem muito vaso linfático, tem muito gânglio linfático, né? Então, ele destrói maciçamente a imunidade do intestino. Na hora que ele destrói a imunidade do intestino, você tem um fenômeno chamado translocação bacteriana, que é o seguinte: as bactérias começam a entrar pelos vasos linfáticos, porque aquilo está tudo destruído. E aí, você acaba tendo pedaço de bactéria na corrente sanguínea, que é o LPS, que é o lipopolissacáride. Isso aí dá uma ativação celular que faz com que o teu sistema imune não seja capaz de lidar com a infecção. Então, isso fica acontecendo o tempo todo, vindo do intestino. Então, o mecanismo já está mais ou menos definido, né? É a destruição da defesa do intestino que leva à translocação, que leva a esse pedacinho de bactéria, que é o LPS. Tá? Agora, como é que você lida com isso daqui? Ninguém sabe. As pessoas estão começando a suspeitar que seja diminuindo a imunidade das pessoas. Tá certo? Porque no começo
da infecção, a gente não tinha remédio, a gente tinha imunoestimulante. A gente dava remédio para estimular a imunidade. Sabe o que acontecia? Piorava. As pessoas morriam mais rápido. Aí aconteceu uma coisa interessante nos Estados Unidos. Teve um caso, em meados da década de 90, em que eles fizeram um transplante de babuíno num ser humano. A gente não tinha remédio ainda. E a célula do babuíno é resistente à infecção pelo HIV. E tinha um cara quase morrendo de infecção pelo HIV, já tinha um monte de tumor, um monte de infecção. E aí eles escolheram um babuíno que não tivesse nenhuma outra infecção, tiraram as células e fizeram um transplante de medula. E aí o transplante não deu certo, mas o cara melhorou. Ele se curou de praticamente tudo. E aí a única coisa diferente que eles tinham feito com esse cara era a imunossupressão, porque para você fazer um transplante de medula, você tem que dar um imunossupressor, acaba com as células e a imunidade da pessoa, e aí você espera que a célula nova entre em ação e fique semeada no organismo dessa pessoa. Não deu certo, eles foram lá e voltaram com a célula do cara, né? E mesmo assim ele melhorou. Então aquilo ali já foi uma primeira evidência de que existia alguma coisa contraintuitiva. Assim, o HIV diminui a imunidade, logo a gente tem que aumentar a imunidade. Mentira, o HIV diminui a imunidade, aparentemente a gente tem que diminuir mais ainda para tirar esse negócio, que é a ativação celular. Mas, de novo, isso quem está falando sou eu, né, a partir desses pedaços de conhecimento. Né? Mas tem gente que está pensando seriamente em usar esse tipo de coisa. Tem estudo que tratou as pessoas na fase aguda da infecção, dando imunossupressor também, que nem você dá em transplante. Né? Então, eles deram coquetel, naquele momento que a pessoa se infectou, e ainda por cima deram imunossupressor. Não adiantou muito, mas o conceito é mais ou menos esse lançado. Oi. Sim. Na verdade, eu queria saber... É que você falou dos coquetéis, né, que eles são utilizados na tentativa de eliminar o CD4 que está caindo em excesso no indivíduo. E você falou muito pouco sobre esses coquetéis, os efeitos colaterais que eles causam nos indivíduos e os estudos que tem em volta desses coquetéis, porque eles foram em 96 que começaram a ser usados. Então, deve ter bastante estudo sobre isso, né? Eu vou fazer um histórico rápido para você disso daí. Isso aqui é uma coisa muito interessante. Em 1996, na hora que a gente começou a ter o coquetel, a gente começou a usar remédio que matava o vírus na hora que ele estava entrando na célula, que eram os inibidores de transcriptase reversa, e matava o vírus na hora que ele estava saindo da célula, que eram os inibidores de protease. Então, assim, bom, se você mata o vírus na hora que ele entra, na hora que ele sai, e a célula infectada dura menos de 2 dias, 1,6 dias, ela vai morrer de velhice logo, porque está infectada, tá certo? Nós vamos curar as pessoas. Foi o que a gente achou. Começou a dar remédio para todo mundo, porque a gente achava que ia curar todo mundo. Não curou. E aí a gente começou a ver que as contas estavam erradas, que precisava tratar mais. E aí o que a gente percebeu é o seguinte, naquela época, a gente tinha um instrumento bom, que era o remédio, a gente dava o remédio para todo mundo, e a gente não curou ninguém, e as pessoas ficaram mais ou menos candidatas a tomar o remédio para o resto da vida, e o resto da vida é muito tempo, e o remédio era tóxico. E as pessoas começaram a ter uma toxicidade. Aí, a gente começou, em função do efeito colateral, em função de não ter o instrumento ideal na mão, o instrumento que cura, o instrumento que não tem efeito colateral, instrumento que é fácil de tomar, a gente começou a restringir o tratamento. Então, a gente começou a falar assim, bom, nós não tratamos todo mundo agora, a gente trata só quem tem risco. Então, na hora que o CD4 estiver baixo, a gente sabe que o normal é acima de 500 células por milímetro cúbico. Na hora que ele estiver abaixo de 200, a pessoa tem risco de ter tumor ou infecção. A gente só vai tratar as pessoas na hora que elas estão chegando próximas de 200, tá certo? E a gente começou a fazer isso daí. E agora, o que acontece é que o remédio está melhor. E a gente está aumentando esse limiar. Então, a gente está tratando as pessoas mais precocemente. Tem essa tendência de você começar a tratar as pessoas mais precocemente. Mas, para resumir, é isso daí. O remédio ainda ele tem uma certa toxicidade e a gente não tem experiência, porque a gente tem experiência a médio prazo. Né? 96 para 2008 são 12 anos. Essa que é a experiência que a gente tem de efeito colateral. Você vai falar para mim, o que acontece com 30 anos de uso de metotrexato? Eu te falo. 40 anos de uso de prednisone, eu te falo. 20 anos de uso de coquetel, não te falo, não sei.
não chegamos lá ainda, entendeu? Então, a gente tem que lidar com esse negócio de querer ser mais conservador, né, em função de não ter ainda remédio suficientemente bom. Agora, a despeito disso, o remédio é o que está salvando a vida das pessoas, né? Quem toma remédio direitinho não morre, né? Quem implica com remédio tem algum problema, ou quem começou a tratar muito tempo com remédios ruins, tem uma chance de morrer. Bonito. Bom, então vamos agradecer novamente ao professor Ricardo pelo excelente projeto.